Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um capítulo do nosso Respondendo aos Scribs. Hoje é segunda-feira, o dia que eu publico sempre esse vídeo que é para abrir bem a semana, né? Todo mundo ali com as suas dúvidas sanadas, ou parte das suas dúvidas sanadas, mas é muito bom falar com vocês. Eu abri o e-mail Spook Responde, de novo, algumas coisas, né, chatinhas, tal, aí para puxar as orelhas de vocês, mas é pouquinho, tá? Assim, eu vi muitos e-mails, infelizmente ainda insistindo, tio Spook, eu preciso fazer tratamento, tio Spook me fala sobre o processo, me ajuda, tal. E-mails de ajuda, galera, não é no Spook Responde, tá? É no limpesadecasas@gmail.com. Sabe o que acontece? Depois eu tenho que ficar apagando alguns comentários que vêm lá no YouTube, que as pessoas colocam, tio Spook, eu mandei e-mail e você não me responde. Mas onde você mandou? No Spook Responde. O Spook Responde é só dúvidas para os vídeos, tá? Então, gente, de novo é chato isso, porque tem muita gente que às vezes pede ajuda, tio Spook, tô com diabetes, me ajuda. E aí depois fala, mandei e-mail em janeiro, tio Spook, até agora nada. É que vocês não mandam no lugar certo, e aí complica, por quê? Porque eu não olho o Spook Responde todos os dias. O Spook Responde eu só abro uma vez por semana para pegar as perguntas dos vídeos e aí sim vir trazer para vocês as respostas. Eu não fico abrindo todos os e-mails. Imagina, Casas Assombradas e Limpezas de Casa, já é muito difícil fazer a manutenção desses e-mails. Então, por favor, gente, eu preciso contar com a boa fé de vocês na interpretação dos nomes, tá bom? Por favor, tá? Bom, vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, algumas são interessantes, outras são meio complicadinhas para a gente poder interpretar, mas aqui, de novo, tem pessoas que estão passando por uma confusão na interpretação das coisas e eu acho que cabe aqui, de novo, mais um elucidamento da minha parte para ajudar na interpretação disso, tá? Tem algumas perguntas que são homéricas aqui, mas eu acho que precisamos conversar sobre. Porque tem muitos adolescentes no meu canal que cresceram escutando besteira. E às vezes não só escutando besteira, mas achando besteira. E parte disso é culpa dos médiums, dos videntes que estão na mídia, que são um bando de lixo, realmente, tá? Não tem como dizer que todo mundo ali, não, isso aqui se salva. Porque não tem um vidente desses canais de televisão que presta. Infelizmente não tem, tá? Por quê? Muitos desses videntes, muitos desses médiums hoje em dia, eles não são pessoas que trazem um conhecimento tão amplo assim, ou mesmo passaram parte da vida realmente estudando para trazer verdades a vocês. A maioria das pessoas simplesmente aprendem por aí uma coisinha ou outra e acabam trazendo percepções erradas e muitas vezes não tem nem tempo de ter o discernimento sobre o que está certo e o que está errado. Só replicam o que vem por aí, sejam coisas de parentes, histórias e tudo mais. Ninguém tem o discernimento mais, tá? Ninguém passa 20, 30 anos da vida estudando para depois vir na mídia falando, olha, eu fiquei numa caverna estudando 30, 40, 50 anos na minha vida e agora a gente pode conversar. Entendeu? Porque a maioria acaba tendo que ser pop, tendo que estar ali no meio do oba-oba e tudo mais, tá? Então assim, eu não condeno vocês por esse comportamento, eu acho que eu condeno a referência que vocês utilizam, seja Hollywood ou esses videntes de canal de televisão, que só traz realmente besteirol pra vocês, tá? É sério, se eu pudesse falar, gente, olha, eu acho que seria o vídeo mais divertido da minha vida, seria falar sobre os videntes de programa de televisão, eu juro pra vocês, tá? Porque uma vez eu assisti, mas eu dei tanta risada, que eu falei, gente, se eu abrisse a boca eu seria processado, tá? Seria processado, mas é melhor deixar eles onde eles estão, uma hora a mídia vai e recicla essa porcaria, tá? Mas vamos lá, eu trouxe algumas perguntas aqui, umas, bom, de novo, são legais, outras a gente vai ter que bater um pouquinho, tá? Vamos ver. Laís Conrado me pergunta o seguinte. Saudações, Rodrigo Universitários. Eu sou Laís Mendes, tenho 19 anos e sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ok? Ela dá a permissão pra gente botar a pergunta dela no vídeo, porque tem muita gente que, infelizmente, escreve um texto enorme pra mim e no final, bem pequenininho, fala eu não quero que coloque no vídeo. E aí, eu que me ferro, né? Então vamos lá. Tio Spook, como eu já havia visto em seus vídeos, o termo macumba
muitas vezes é utilizado erroneamente por leigos no assunto. Mas minha dúvida é em relação à macumba que fizeram, meu irmão do meu avô jogou em minha família. Ou seja, ela não viu o vídeo da macumba, né? Como eu falei. Se o conceito de macumba, macumba em alguns lugares na África, ele é conhecido como um instrumento musical de percussão. É mesmo, tio Spruck? É. Você não viu esse vídeo pelo visto, se você se colocou uma interrogação na cabeça, ok? Então vamos lá. Jogar macumba, fazer trabalho, essas coisas são conceitos realmente bem abrasileirados, porque uma vez eu mesmo perguntando para babalorixás africanos sobre isso, eles riram. Ele falou, cara, macumba é coisa de brasileiro, tá? Porque na África não existe macumba, tá? Existem intenções que você faz de oferenda para certos orixás, que aí sim vão atrair energias para você mediante aquilo que você pede. Só que o karma é seu, a responsabilidade é sua. Você faz, pede, solicita e você vai ser responsável por aquilo que você desejou, tá? Aqui no Brasil, o Brasil é realmente interessante, por quê? Porque quando a gente procura aquelas mães de santo de poste, que tem demais, né? Você vai no poste, tem lá, mãe de santo, faço trabalho, desfaço trabalho, trago, né, garantia, paga metade agora, metade depois e tudo mais. Aí você vai lá, liga para essas mães de santo macumbeira, a mãe de santo macumbeira chega para você e fala, não, a consulta é de graça. Pô, que maravilha. Você chega lá, senta com essas mães de santo, ela fala tudo errado para você, faz a sua vida um desastre e fala que para conseguir corrigir tudo isso você vai ter que pagar 10 mil reais. E ela tem um poder de linguagem sensacional. Essas mulheres são perfeitas, elas enganam de uma maravilha. E você paga. O ser humano paga, tá? Paga mesmo. E aí ela faz tudo errado pra você e some com o teu dinheiro e aí você fica a ver navios e não sabe se deu certo ou não deu certo, o que ela fez. Sua vida começa a ir pra cucuia e aí você, né, descobre que o Brasil é realmente sensacional. Bom, mas ela coloca aqui um problema familiar, dizendo que o tio fez um trabalho para não sei quem, para o avô, que depois sofreu não sei o que e tudo mais. Eu não vou abrir aqui a questão da vida dela, até porque eu não concordo em nada do que ela escreveu, tá, Laís? Sinto muito, mas isso aqui que você abriu de novo para mim, de novo, não tem nem o porquê continuar, sendo que macumba não existe, tá? Mas no final ela me pergunta o seguinte, depois desse testamento que ela escreve, que é absurdamente um drama familiar dela, seria possível desfazer esse trabalho contra a minha família, mesmo com o autor e o mandante já falecidos? No caso, né, ela fala quem são as pessoas. Obrigado ao Rodrigo, muita luz e saúde na sua jornada, um abraço. Então vamos lá, vamos explicar, Laís, como funciona isso, tá? Eu vou falar pra vocês que o tio Spook já passou por isso, eu tô colocando meu iPadzinho aqui, porque o tio Spook usa as mãozinhas pra falar, não é mesmo? Eu já passei por uma situação dessa, tá? Eu vou falar pra vocês, eu acho que eu já falei, mas a gente vai ser redundante em alguns aspectos aqui, tá? Não gosto, mas é assim que as pessoas aprendem. Uma vez eu tive um relacionamento com uma pessoa, né, uma menina, óbvio, o tio Spook é heterossexual, eu tava lá namorando uma menina e a gente acabou terminando, mas terminamos de uma maneira por telefone depois de 1 ano e meio de relacionamento, tá? Conversamos, ela ficou chateada, eu também fiquei chateado, mas faz parte da situação de vamos retirar os apegos que nos restam, normal. Uma pessoa da família escutou aquilo, tá? A gente terminando o relacionamento e era uma pessoa muito católica, tá? Bom, eu vou contar pra vocês, né, mediante um adendo. Quando a gente terminou por telefone e tal, cessamos o relacionamento, alguns dias depois eu estava em casa e eu já frequentava a Umbanda, tá? Eu já trabalhava na Umbanda há muito tempo. E eu estava tomando banho depois de ter passado por vários atendimentos no centro onde eu atendia. E de repente eu vejo uma figura entrando no banheiro. Era uma mulher, uma senhora de idade, um espírito. Opa, por favor senhora, se a senhora pudesse retirar, eu peço para que a senhora vá embora. Ela saiu do banheiro. Terminei de tomar meu banho, saí, ela estava no quarto me esperando. Eu olhei para ela, falei, senhora, há algum problema? A senhora está com algum problema?
Não, 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 é que eu ouvi o seu nome, eu achei curioso e eu gostaria de conversar contigo a respeito de uma pessoa que gosta muito de você e que está chateada por um término de relacionamento. Isso é sério, aconteceu verdadeiramente, não é mentira. Eu falei, olha, desculpa, não me interessa, se houve o término e tem um motivo. Então, assim, se a senhora quiser ficar, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, mas se a senhora chegar perto, eu vou acionar os Exus, vou acionar os baianos, boiadeiros ou quem eu quiser dentro da Umbanda e a senhora será chutada para fora da minha casa. Muito bem. Na hora do repouso, eu estava dormindo e eu senti ela se aproximando e escutei ela falando um nome. O nome da menina que eu havia terminado recentemente o namoro. Muito bem, eu peguei e pedi para que ela fosse retirada, entraram um grupo de baianos, tá? E levaram ela embora. Baianos é uma linha que se trabalha dentro da Umbanda, tá? Muito bem. Eu sabia que quem tinha sido porque ela mencionou o nome dessa menina. Aí no dia seguinte eu liguei para ela e falei, olha, parece estranho, mas eu vou te contar, você sabe que eu sou da Umbanda, na época eu era da Umbanda, e falei, olha, aconteceu isso, e eu quero saber o porquê que você fez esse trabalho para mim, né? Ela riu, ela falou, eu não sou de fazer esse tipo de coisa, eu não sou espírita ou espiritualista, ela não tinha religião, e ela falou, olha, eu sei quem foi. Foi uma funcionária da minha família que me viu chateada com essa situação. Ela foi até o quarto dela, acendeu uma vela branca e pediu para que essa situação fosse resolvida. Um espírito que estava ao redor escutou isso e foi lá em casa. Isso aconteceu de verdade. Ou seja, uma pessoa católica com uma vela branca, com uma intenção de. Ponto, foi o suficiente. Então assim, Laís, a sua família vem passando por um processo que não é macumba. É um processo de intenção ruim para com as pessoas, seja por uma questão de grana, seja por uma questão de atitude, comportamento, posturas na vida. Muito bem, se o seu avô cobra algo do irmão dele, cobra algo dos filhos, cobra algo dos netos, ele gera intenções negativas, gera energias negativas para cima de todo mundo. E essas energias negativas, Laís, vão deteriorando o corpo de energia das pessoas até entrar no corpo físico e afeta a garganta, aparelho respiratório, em alguns casos bexiga, dores nas costas, próstata, pode ser qualquer coisa, tá bom? Dependendo da fragilidade física que a pessoa se encontrar. Então não é uma macumba, simplesmente houve um mar de intenções ruins para a sua família. E isso pode ser cessado, tio Spook? Pode. Existe uma forma da gente poder retirar essas energias ruins e fazer com que elas sejam encaminhadas e zerar isso, tá? Mas, de novo, você deve encaminhar a sua intenção, sua vontade de ajudar para o limpezasdecasa@gmail.com e aí sim existem valores, porque você vai me contratar para fazer isso daí, tá? Por quê? Porque eu não tenho nada a ver com os problemas da sua família, eu sinto muito por isso, tá? E assim, se você quer passar por um processo de intervenção, eu vou usar o meu conhecimento, minha sabedoria, a técnica que eu trabalhei e trabalho até hoje, e outras técnicas para poder retirar todas essas energias e restabelecer o corpo de energia destas pessoas, tá? Então, se você quer fazer esse processo, eu posso ajudar. Naturalmente, isso sai? Não. Por que não sai? Porque ele não está no corpo de energia da pessoa, está dentro do corpo físico, alojado em órgãos. E assim, o órgão não expurga energia ruim nessa proporção, como você coloca. O órgão não faz isso, tá? Ele já está ligado aos órgãos e vai comer, vai depreciar, vai destruir os órgãos da pessoa, vai enfraquecer. Então eu sinto muito pela sua família e rezo para que isto não sobre para você, porque sobra. Antônio Carlos Machado Henriques Júnior, caramba, que nome grande. Boa tarde, Spook, você sempre menciona em seus vídeos que ao olhar para o abismo olha de volta para você. Você considera que assistir os seus vídeos seria um meio de olhar para o abismo? Sim e não. Deixa eu explicar, Antônio. Vamos lá. Essa frase do abismo, ela tem uma dupla interpretação, tá bom? Por que, tio Spook, dupla interpretação?
Quando a gente olha para o abismo olha para nós. O abismo, ele pode ser nossa ignorância, nossa falta de conhecimento ou muitas vezes a burrice, que nos cega completamente. Mas quando entramos em algo, um mundo inóspito, um conhecimento inóspito ou algo que realmente nós não conhecemos, mas temos vontade de aprender, é um abismo, porque é um poço repleto de conhecimentos, de caminhos que nós desconhecemos e que realmente são apreciados. Por quê? Porque é algo novo, é algo que nós desconhecemos e é algo que encanta. O mundo espiritual, ele fascina o ser humano. Ele fascina o ser humano desde a existência do ser humano na Terra. Por quê? Porque ele atribui divindades, ele cria alegorias do mundo espiritual, ele cria arquétipos, ele cria formas de pensamento, ele vive junto com uma divindade, ou seja, Deus perto dele. Então ele cria essas histórias, ele cria enredos, ele cria uma vida paralela dentro desse universo. E é isso que o ser humano gosta de vivenciar. Ele gosta de acreditar que existe realmente alguém olhando por ele. Muitos céticos adorariam acreditar nesse mundo, mas eles não acreditam. Eles preferem ficar só como meros espectadores. Outros caem de cabeça. E aí gera o conceito do abismo. Mas existe um lado contrário também. Por quê? Porque existem muitas pessoas do meu canal, principalmente jovens, que vão brincar de tabuleiro Ouija, vão brincar dessas brincadeiras do copo, São Longuinho, né? Brincadeira, São Longuinho. Tem muita dona de casa que adora pedir coisa para São Longuinho, mas existem criaturas aí do mundo espiritual que as pessoas adoram acreditar que estão olhando por elas e que vão cuidar delas. Eu recebo diretamente e-mails de jovens que, tio Spook, tem um obsessor aqui no meu quarto, mas ele é tão gente boa que eu vou ficar com ele, viu? É sério. Tá? E aí gera a questão do abismo, por quê? Porque é um poço de ignorância também, onde a pessoa cai de cabeça e fica acreditando somente naquela pura e simples verdade cega e não tem discernimento sobre nada mais do que ele acha que é. E aí afeta completamente a vida dessa pessoa, destrói totalmente a vida dessa pessoa e ela não sabe como sair mais. Então a pessoa cai de cabeça num abismo e não sabe como voltar. Muitas vezes nós enxergamos a luz dentro do abismo, mas outras pessoas nunca vão se atentar que existe luz dentro do abismo. Elas preferem viver na escuridão da sua ignorância, a sombra da sua ignorância. Então, por isso existe essa frase do abismo. Para algumas pessoas, ele pode ser a salvação. Para outros, é um poço sem fundo. Vamos continuar as perguntas. Mariana Ribeiro. Querido Spook, tudo bem com você? Sim, estou bem. Sou uma inscrita nova em seu canal e assim que comecei a ver alguns vídeos, milhares de dúvidas invadiram minha mente. Confesso que às vezes deu até vontade de olhar para esse abismo escuro e desconhecido e tentar desvendá-lo um pouco. Tá vendo? Mas tenho certo medo, pois não conheço as verdadeiras consequências que poderia estar enfrentando. Eu tenho uma certa teoria que criei depois de ver alguns vídeos. Gostaria que você analisasse para mim. O mundo espiritual, ele é uma pura energia e nós, pessoinhas, também temos nossa camada de energia. A diferença, ao meu ver, é que temos nosso corpo material também, é o corpo físico. Temos pessoas que têm essa camada de energia mais sensível e assim conseguem ter um contato maior com o mundo espiritual. Não é verdade. É mais ou menos assim que eu entendo a diferença do mundo espiritual para material entre humanos e energias. Não. Entretanto, nesse abismo que é o mundo espiritual, e chegando lá no fundo encontramos Deus. Deus não está no fundo do abismo. E que para algumas pessoas, inclusive eu, buscamos ter um contato com esse Deus para adorá-lo. Aí que tá bem errado. Pedir perdão, pedir favores, no meu particular espiritual, tenho uma grande dificuldade ao me conectar com esse Deus, em minhas orações, momentos de louvor e etc. Imagino que se conseguir sentir mais esse mundo de energias que vaga pelo mundo material, eu conseguiria me conectar melhor com Deus. Tem pessoa que não tem essa camada de energia tão sensível, capaz de sentir o mundo espiritual, e você, trabalhando em sua sensibilidade, você poderá se comunicar com essas energias mais puras que existe, que é Deus. E com energias também não tão puras, assim como obsessores bestiais, etc. Não é assim que funciona, está absolutamente errado. O que é que eu penso é mais ou menos isso. Tem bem mais detalhes, confesso, mas não quero alongar muito, pois eu acho que
Isso já dá para entender o que eu criei em minha mente. Gostaria que você tirasse algumas dúvidas, corrigisse os meus pensamentos que não tem nada a ver com a realidade e me desse um direcionamento, se possível. Vá para o oeste. Quem assistiu Pica-Pau sabe que eu estou falando. Vamos lá, brincadeiras à parte. Corrigisse meus pensamentos que não tem nada a ver com a realidade. Me desse um direcionamento pessoal se meu pensamento está indo para o lado certo, lado real de coisas, ou está apenas fantasiando. Seus vídeos são fantásticos, muito obrigado e paz. Mariana, não, seus pensamentos estão errados, tá? Eu conheço pessoas que o corpo de energia delas é muito denso, mas ela tem um procedimento muito legal para adentrar no mundo espiritual. O corpo de energia, na verdade, Mariana, ele na verdade não serve como uma barreira para qualquer tipo de ataques espirituais. Pode ser ataques por formas pensamento, por larvas astrais, por vermes astrais ou por qualquer tipo de outra criatura, mas obviamente não dura muito tempo, tá? Porque o corpo de energia ele oscila de acordo com os nossos pensamentos e nossas emoções. Então, vou te dar um exemplo. Você pode acordar extremamente bem, olhar para o seu corpo de energia e falar, tô limpinha. De repente toca o telefone e é a sua mãe brigando com você. O seu corpo de energia muda, porque o seu emocional mudou. Então certos pontos abrem, principalmente o ponto do coração, porque você vai ficar aflita, vai ficar angustiada, você vai brigar com a sua mãe, aí gera muita confusão, tá? Mas alguns pontos aqui estão errados na sua interpretação. Primeiro, Deus não está num abismo. Não. Tá? E eu posso explicar isso até mesmo pela Cabala. Deixa eu ganhar espaço aqui para a gente poder deixar as coisas e fica mais fácil, tá? É o seguinte, existem conceitos muito ruins aí e não são nem um pouco legais para você entrar. Por quê? Deus, ele é a lucidez de uma pessoa, tá? Por quê? Porque quando você acredita inicialmente em Deus, ele torna-se uma fé cega. Você nasce acreditando que existe alguém que te protege. Todo mundo, todos esses moleques do meu canal gostam de acreditar que realmente existe alguém que está do seu lado. Eu já desmistifiquei isso, mas a maioria insiste dizendo, tio Spook, eu tenho certeza que eu tenho anjo da guarda. Tudo bem, Mônica Bonfilho, pode comprar os livros, leiam, divirtam-se, mas lembrem-se que é mentira. Mas tudo bem. Então a maioria acredita que existe realmente uma proteção e nós temos uma fé cega. Quando você começa a questionar a sua fé, o que a maioria faz ao longo de sua jornada na vida, por quê? Porque nós sofremos, nós choramos, nós odiamos, nós passamos fome, nós ficamos desempregados, nós sofremos por amor, nós temos milhões de tragédias que nos acompanham, tá? Tragédias por quê? Porque para alguns não é uma tragédia, para outros é. E você olha para cima e fala, cara, você não existe. Eu não acredito mais em Deus porque não é possível que Deus faça o mundo sofrer dessa maneira. Tem até canais no YouTube que acreditam realmente nesse conceito e aplicam a ceticidade, ou seja, tornar-se cético mediante achar que tudo é culpa de Deus. Então, para que eu vou acreditar numa pessoa, num ser, numa entidade que faz a meleca do jeito que está na Terra, né? Não é o ser humano que faz, mas é Deus que faz. A pessoa perde completamente a sua crença, mas ela pode vir a recuperar por meio do quê? Não do acreditar, mas do conhecer. E aí é que é a questão do abismo. Por quê? Quando nós colocamos o abismo na Cabala, principalmente, ele é uma esfera dentro da árvore da vida dos judeus, né? Que seria o abismo. O abismo é quando você se defronta com sentimentos ruins, energias ruins, pensamentos ruins, quando você se enfrenta e você se questiona. Vou colocar leigamente dessa maneira para que as pessoas entendam. Quando você começa a se questionar, começa a se condenar, começa a questionar toda a sua natureza, ou você afunda no abismo, ou você olha para cima e fala, eu entendi. Que é o que o budismo prega. A percepção, não somente por fatores cíclicos, que é uma das escolas que prega isso, mas também pela percepção do sofrimento, tá? Que são os caminhos, né? Os veículos que você escolhe. Então, tem uma escola, um veículo que te ensina isso, que é todos nós sofremos.
O sofrimento ele está intrínseco à vida. E quando você percebe sobre o sofrimento, você percebe que ele faz parte da sua vida. E aí você começa a ter o esclarecimento sobre suas emoções, sobre sua vida, começa a se equilibrar em sua vida. E quando você se equilibra em sua vida, você começa a ter elucidações, ou seja, você clareia a sua mente. Então você sai do abismo para começar a entrar em esferas de conhecimento, de inteligência e de sabedoria. Então Deus não está no abismo. O abismo, quem está é você. Você vive constantemente no seu abismo. Deus está como um reflexo a você. Na hora que você transforma a sua imagem e você entende quem você é e o que é a vida, ele se abre dizendo, parabéns, você é Deus. Porque é. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos deuses também. Deuses. Isso faz com que você aprenda sobre você, aprenda sobre a vida, aprenda sobre sua jornada na vida e você sai do abismo por meio de uma iluminação. Então Deus não está no abismo, quem está no abismo constantemente é você. Deus está em pontos acima, esperando que você saia do abismo, tá? Ele está simplesmente olhando você dizendo, e aí, vai sair, daí, entendeu? Tá? Deixa eu ver outra questão aqui que você coloca sobre as sensações, né, do mundo espiritual. Eu conheço céticos que conseguem ver coisas, mas eles não sabem o que é, então se ele não sabe o que é, entendeu? Para que eu vou achar que é um espírito? Não sei o que é um espírito, eu não sei o que é um espírito. Para mim eu tô vendo um vulto, é um vulto. Tá, mas então você acredita que é um vulto? Tá, mas e daí? O que me justifica que isso realmente é um vulto? Eu não sei. São conceitos complicados, então, de novo, não é o corpo de energia que faz você ficar tão sensível assim. Às vezes o seu corpo de energia ligado ao seu emocional, ao seu mental, ele é muito mais forte do que o seu corpo físico ligado à sua matéria, como você coloca. Tá? Você tem vários tipos de corpos. Corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, o corpo búdico, crístico, blá, 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 blá. Tá? Então, assim, o que você tem que entender sobre as suas percepções já se encontra no meu canal, em várias playlists. O que eu falo é, assista, explore, porque tem muitas respostas ali à sua pergunta, tá? Mas a questão de, por favor, tome cuidado com adorar a Deus. Tome cuidado dessa maneira, tá? Parece um fanatismo, tipo, eu queria encontrar Deus para adorá-lo. Parece que adorando a Deus e comprovando que eu gosto de Deus e que eu sou temeroso a Deus, Deus vai dar tudo aquilo que eu preciso. Isso parece aquele Deus bíblico que joga bolas de fogo do céu, que destruiu Sodoma e Gomorra, e que o Davi olha e fala, destruam meus inimigos, Deus. Se você pegar os primeiros salmos e você ler, Mariana, você vai ver que o Deus é o punidor, é o Deus que é o sanguinário, é o Deus que mata as pessoas. E o mais engraçado é que assim, como é que ele vai matar as pessoas, sendo que ele mesmo colocou no mundo essas pessoas, não é mesmo? Tipo, eu vou matar um ser humano que eu mesmo coloquei na Terra, cara. Então tome cuidado com a palavra adorar. Eu diria assim, se você busca conhecer Deus, respeitar a sua divindade, porque tudo é divino, então você respeita o ser humano, você respeita a natureza, você respeita os animais, você respeita tudo como se fossem deuses, porque eles são parte de Deus, eles são criações de uma divindade, você automaticamente estaria não adorando Deus, mas você estaria respeitando Deus, tá? E tome cuidado com esse negócio de pedir a Deus, tá? Deixa Deus às vezes no cantinho dele e tente você mudar a sua vida, que já é sensacional. Deus vai olhar para você e falar, porra, que bom que você mudou a sua vida e não precisou de mim para isso. Já ajuda muito. Beatriz Gouveia Rodrigues. Boa tarde, Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem. O que poderia ter acontecido com esta família caso você não tivesse sido chamado para lá expurgar as criaturas? Esse me chocou muito, pois é a minha realidade. Aqui em casa creio que está pior. Eu não sei do que ela está falando, mas acho que é um vídeo de limpeza de casas, tá? Então vamos colocar genérico no meio dela aqui, dizendo o que aconteceria se você não tivesse ido na casa dessas famílias que você filmou, né? Expurgar essas criaturas, tá? Acho que fica melhor assim,
pois é a minha realidade, só aqui em casa creio que está pior, por isso a curiosidade. Curiosidade não, se você acha que está pior, manda seu e-mail lá para Limpezas de Casa e pede ajuda, Beatriz, por favor, tá? De novo, tomar cuidado. Então vamos lá. Energias ruins todos nós temos, tá bom? Todos nós sofremos ataques espirituais, mas também tem que tomar um pouco de cuidado, porque não só os espíritos são uma conclusão do que nós fazemos em vida. Nós temos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa forma de ver as coisas, nossa forma de agir sobre certas coisas, tá? Eu, por exemplo, eu sou muito enérgico, eu sou muito explosivo e tempestivo nas minhas coisas. Tempestivo é uma palavra genial do mercado de capitais que está na moda, né? Por quê? Porque eu sou um cara que eu tenho intolerância a certas coisas, principalmente a desonestidade, tá? Então, assim, isso é espiritual? Não, não é espiritual. Isso o tio Spook não gosta de ser passado a perna, o tio Spook não gosta de ser passado por, né, uma rasteira. Eu não gosto. Eu acho que é o seguinte, as pessoas têm que aprender a conviver de acordo com uma coisa chamada justiça. Se não acontece a justiça, eu sou um cara que sou explosivo, eu vou pra cima. Então, por exemplo, eu comprei um produto. Esse produto veio danificado. Eu falo pro lojista, cara, você me vendeu um produto que veio quebrado, eu quero meu dinheiro de volta, tô te encaminhando o produto. Ah, veja bem, seu Rodrigo, mas não é bem assim, eu já te vendi o produto, você já está com o produto, você abriu o produto. Amigão, se você não devolver meu dinheiro, eu vou até o Tribunal de Causas Especiais e vou te processar e pedir danos morais. Você escolhe, você tem um prazo de 3, 4 dias para me devolver o produto ou eu vou te processar. Eu sou assim. Por quê? Porque eu acho que as pessoas só aprendem dessa maneira. Isso tem a ver com o espiritual? Não, isso tem a ver com a minha maneira de ver a justiça no Brasil. Então, vamos separar as coisas. Existem problemas que realmente afetam uma família, que são problemas advindos de comportamentos, de posturas erradas, de vícios, de drogas, de transtornos, de depressão, de mágoas que às vezes não superamos, e aí elas são, vamos dizer assim, apreciadas por criaturas do mundo espiritual. Então você sofre por amor. Ai, meu Deus, ele me abandonou, ele me deixou, ele me largou, e você fica ali, não supera, não supera, não supera. Você atrai sensações, percepções, formas de pensamento, obsessores e outras criaturas mediante a sua dor. Porque você está aberta à tristeza, aceitando esses problemas para dentro de você e da sua casa. E na hora que você traz esses problemas para dentro da sua casa, para dentro de você, o mundo espiritual olha e fala, cara, ela está aberta, ela me convidou, eu entrei pelas suas emoções ruins, pelas suas percepções ruins, pela sua tristeza que você não sara e tudo mais. E aí vêm essas criaturas e te atacam e destroem a sua vida. Por quê? Porque elas se alimentam dessa dor, porque elas sofreram isso na vida passada e elas continuam se alimentando dessas sensações. Tem seres que, obviamente, adoram ver pessoas sofrendo e tem seres que só vão ser cúmplices no seu sofrimento, ou seja, vão sofrer junto com você e eles vão alimentar, por uma lei de correlação, a sua dor. Então, se ele morreu, se ele se matou porque uma pessoa largou dele, ele vai se alojar em você porque você está trazendo a mesma dor. E aí ele vai potencializar o seu sofrimento, só que ele vai te fazer acreditar que você tem que morrer. Você deve se matar. É uma lei de correlação entre corpos de energia. Tudo isso que eu falo para vocês é fato, eu já testemunhei isso, já foi comprovado junto com psicólogos e psiquiatras que trabalharam com o tio Spook, tá? Trazendo pacientes terminais, pacientes que eram suicidas e que se justificou presenças espirituais que estavam na lei de correlação ou correspondência por meio dessas emoções, tá? Isso é fato, já foi comprovado, tá? Então, numa casa que foi encontrado certas energias, elas vão levar a família a acreditar que aquelas energias elas são reais, são verdadeiras. E aí potencializa a dor, tristeza, comportamentos de raiva, ódio, rancor, atitudes de agressividade, vícios e tudo mais. Uma coisa é você fumar, uma coisa é você beber e saber que você está fazendo errado e você ter a capacidade de sanar isso parando. A outra coisa é
alguém ou alguma criatura, uma forma de pensamento ou alguma energia potencializar seus vícios, te levando para uma maconha, para uma cocaína ou para uma dependência maior dentro desses vícios que você pode controlar, mas você não controla, porque está atrelado ao seu físico, ao seu emocional, ao seu mental e ao espiritual, tá? O que acontece com essas famílias? Elas pioram cada vez mais, pioram seu comportamento, atitudes, começam a ter agressões, a agredir seus filhos, a levar ao extremo da coisa. E aí ninguém vai conseguir realmente sanar, pode ter crimes envolvidos nisso, e aí a pessoa vai falar o quê? Foi o cão que botou para nós beber? Geralmente é assim, né? Leandro Santos, Tio Spook, como você aprendeu a falar inglês fluentemente? Oh my bigode! Aprendeu outro idioma além do inglês, indo para outros países? Agradeço se puder responder, estou sentindo falta da playlist 50 bilhões de fatos sobre mim. Sei o quão difícil é lembrar de nossos passados. Obrigado por tudo. Então, é que assim, como são muitas playlists, eu tento trazer para vocês um pouco de tudo. Então não é só você que cobra 50 bilhões. Tem gente que fala, cadê o Testando Demo? Cadê o EVP? Ah, mas cadê o Transforme-se? Ah, mas cadê a continuação do livro do velho lá, do Gabriel Amorfi? Mas cadê o negócio? Cadê o negócio? E aí aqui fica assim, né? O Tio Spook fica aqui desesperado. Meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E agora, o que eu faço? Tá? E assim, tem playlists que tem muita visibilidade, tem playlists que não tem nada de views. E aí fico aqui dizendo, pô, às vezes é complicado botar um vídeo e não ter o aproveitamento que eu gostaria que ele tivesse por todos os inscritos. Se eu boto um vídeo do clone, às vezes tem mais visualização e eu atraio muito mais pessoas para o meu canal do que colocar um vídeo, por exemplo, do podcast que eu acho muito legal e que tem 2.000 visualizações, contra um vídeo do clone que bate 15 mil, 20 mil, 30 mil no dia. E é complicado porque atrai pessoas essa brincadeira. Então, assim, a gente tem que ficar aqui sambando que vídeos muito legais, às vezes não tem visualização. E eu fico chateado com isso, porque é algo que eu coloco com tanto carinho para as pessoas e eu vejo que tem pouquíssimo aproveitamento, sabe? Sério mesmo. A questão do inglês, Leandro, é muito curioso, tá? Porque realmente eu aprendi sozinho. Assim, eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui meio autodidata em querer fuçar as coisas. E quando eu acordo dizendo, cara, eu vou fuçar uma coisa, eu vou até o final. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre gostei de websites, web design, coisa desse tipo. Eu sempre fui um cara apaixonado por computadores e programação, tal. Eu sempre gostei da linguagem de programação. E um dia eu acordei dizendo, eu vou fazer um site. Eu fui até uma livraria, comprei Macromedia 8, que era um livro que ensinava a fazer. Antes do Dreamweaver, chamava Macromedia, tá? Eu comprei o livro e eu fiz um site lendo o livro. Eu li o livro e pior, cara, eu corrigi os erros que tinham no livro, que o escritor esqueceu de colocar a programação de margens. E eu fui lá e coloquei a programação de margens. Tem que ser nerd mesmo, né? E assim, eu fui lendo, e até um dos meus livros de cabeceira, que é o Dreamweaver, acho que... foi um dos últimos Dreamweavers que lidava com programação de Ajax, Query e CS. Tá? Então eu gostava de CSS, Scale, Style and Shit. Então eu sempre gostei muito disso. E eu sempre fui muito autodidata. E realmente eu fugia das aulas de inglês porque eu achava muito chato a aula de inglês. E um dia eu estava no metrô, eu estava na faculdade, eu fui de metrô para o trabalho, que eu ia de metrô, e depois eu ia de metrô voltava para casa, tá? Então eu ia para o trabalho, da faculdade para casa. E no metrô, eu tava no metrô aqui na estação Sé e tinha um cara perdido, um americano. E o cara tava perdido indo perguntar pra todo mundo sobre, cara, alguém fala inglês? Alguém fala inglês? Alguém fala inglês? Aí eu falei, cara, eu falo inglês um pouquinho. Aí ele falou, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso achar um lugar aqui e tal, é esse endereço. Aí eu falei, ó, presta atenção. Você vai pegar a estação tal até tal. Ele falou, cara, putz,
muito obrigado e você fala muito bem inglês, cara. Onde é que você aprendeu? Ele me perguntou isso. Eu falei, Cable TV. Ele riu, ele falou, não é possível. Você aprendeu a falar inglês por TV a cabo? Eu falei, foi. Tanto meu irmão quanto eu, nós tínhamos uma maneira de testar e aprender inglês sozinho quando nós tínhamos, sei lá, 12, 13, 14 anos. Na época, a gente não tinha TV a cabo, mas a gente tinha videocassete. E com o videocassete, meu pai comprava, alugava fitas e a gente assistia os filmes e depois assistia de novo para bater a legenda. E entendia o que o cara estava falando sem precisar depender da legenda. E isso facilitou a percepção do ouvido e a percepção de assistir o filme sem a legenda. E aí com o vídeo, com o ouvido, a gente foi aprimorando a fala. E com o tempo a coisa foi acontecendo. Então eu comecei a falar muito sozinho em casa, treinando inglês, olhando para o espelho. O que muitos professores de inglês, eles recomendam. Fale em casa olhando para o espelho. Então eu falava sozinho e aumentava o meu vocabulário. Algumas coisas eu me atrapalhava, tá? Mas era pouca coisa. Às vezes flexões de verbo, coisas desse tipo, mas é pouca coisa. O importante é que eu tinha um vocabulário muito bom e a pronúncia ajudava bastante. Então, se vocês perceberem, quando eu fui lá para o templo budista, que é um vídeo que eu postei no canal e que também poucas pessoas viram, eu falo com o monge em inglês. Então, do nada, assim, eu tô subindo, eu olho o lama vindo e falo, oh, how are you? Where are you from? Tal, e começo a perguntar para ele algumas coisas e vou falando. Então, o cara até olhou e falou, pô, você fala bem inglês, tá? Por quê? Porque é algo que eu fui aprendendo sozinho. Uma coisa importante, que eu ainda não falei para vocês, tá? Quando eu fiz um processo sozinho de regressão, sozinho, eu tive acesso a algumas vidas, e uma das vidas eu morei na França e morei na Alemanha. E eu conheci algumas pessoas que falavam alemão fluente, e eu falei, olha, você pode me ajudar? E comecei a falar algumas coisas de olho fechado, de palavras, de pronúncias que eu lembrava. A pessoa falou, cara, que legal, você está falando alemão. Onde você aprendeu alemão? Eu falei, eu não aprendi, eu relembrei. Aí a pessoa já assustou e correu, né? Mas você tem como relembrar línguas passadas? Tem. Você tem como relembrar costumes antigos? Tem. Isso está tudo preso dentro de alguns pontos de energia da sua pessoa e que a combinação disso a combinação deles, né, a química do seu corpo pode fazer com que eles sejam liberados. Então acontece um efeito muito ruim, chamado um efeito atemporal, nas pessoas, onde as pessoas podem começar a ter costumes antigos, formas de pensar de maneiras estranhas, de antigamente, tá? E falar idiomas antigos, tá? E ninguém sabe, fala, cara, você tem uma pronúncia muito boa do alemão, aonde você aprendeu essa pronúncia? Eu não sei. Você fala muito bem espanhol, onde você aprendeu essa pronúncia? Eu não sei, tá? Então isso pode acontecer? Pode. Isso tem a ver com vidas passadas? Tem, tá? Mas eu não vou ensinar isso a vocês, porque senão vai ser um frenesi. Vamos continuar. 3 mundos. Olá, tio Spruque, me chamo Blenda e hoje terminei de ver um dos seus vídeos de 2017, o assunto semanal, você vai para o inferno. Todos nós vamos para o inferno. Eu fiquei com uma grande dúvida. Você explicou durante o vídeo todo o processo que todos nós teremos após a morte. Vai até Deus, rever os pecados de cada caso e passa a ir ao inferno para restaurar a alma. E em seguida, após esta fase, volta purificado até Deus. Até aí, tudo bem. Nos seus vídeos de análise espiritual, você menciona sobre sempre espíritos, obsessores e outras coisas. Essas criaturas entram no mundo obscuro e passa a evoluir nessas 3 categorias, certo? Então eu pergunto, elas não tiveram a chance de chegar até Deus e em seguida ir ao inferno? E por que de ainda estarem passeando no mundo material e não no inferno passando pelo processo? Todos eles irão vagar eternamente no mundo material até chegar acima da categoria ou vão ter a chance de voltar a Deus? Pode responder aqui mesmo ou no Spook Responde do canal. E perdão se ficou um pouco confusa as perguntas. Um abraço. Blenda, isso já foi respondido no vídeo dos obsessores, 1, 2 e a continuação dos obsessores, tá?
Então vamos lá, o que eu vou falar para vocês é algo que eu aprendi ao longo de 15 anos tratando pessoas, ao longo de 25 anos estudando religião, principalmente religiões mais complexas, como o judaísmo, né, o livro da criação do Sefer Yetzirah e outros livros que trazem conceitos sobre os mundos invisíveis, o mundo que realmente nos rodeia. Então vamos lá, tá? Se você morre, né? Se você não, você vai morrer, obviamente, mas quando nós morremos, nós temos um direito de escolha. Qual é o direito de escolha? Ou você aceita a sua morte, ou você nega a sua morte. Isso é fato. Isso existe dentro até mesmo do budismo, tá? Por quê? Porque muitas pessoas negam a morte. Por que negar a morte? Porque nós estamos presos à matéria, nós estamos presos ao nosso mundo material, estamos presos a nossos egos, nossos apegos a paixões, a vaidades, a ganância, a sentimentos primitivos do ser humano. Então, quando Deus olha para você e fala, amigão, você morreu, bora. Você fala, o quê? De jeito nenhum. Como assim? Eu vou deixar minha Lamborghini? Eu vou deixar minha mulher maravilhosa, minha paniquete? Eu vou deixar... Deus olha e fala, fica aí. Beleza, vou ficar aqui. Aí você fica obcecado pela sua matéria. Então você fica obcecado pela sua paniquete, você fica obcecado pela sua Lamborghini, você fica obcecado pela sua casa em Mônaco, né? Entre aspas, estou colocando dessa maneira porque são os valores que as pessoas colocam, né? E você fica obcecado por essas energias, você fica obcecado pelo seu apego a essa matéria, a matéria carnal, a matéria real financeira, não é mesmo? Aos egos, aos desejos, a todas essas porcarias. E aí você vai se remetendo às sombras. Então você já negou completamente o processo do seu destino. E você fica vagando até Deus olhar e falar, tá, quando você tiver a sua percepção, a sua consciência, você me liga. Beleza. Os outros estão indo. Então vamos lá, tio Spook morreu. Pum, né? Óbvio, tio Spook vai morrer, tá, gente? Tem que avisar vocês. Quando eu morrer, eu vou olhar pra Deus e falar, cara, que vida, foi divertidíssimo, tô voltando, hein? Beleza. Deus vai falar, opa, curtiu? Cara, curti. Ó, tomei sorvete o Rochinha, adorei, curti uma praia, me diverti. Curti praia é fogo, né? Porque eu sou mais verde, não sou nem branco, né? Sou verde. Mas estou dando um exemplo, tipo, apreciei as coisas mais simples da vida, gostei bastante, tive prazeres fantásticos de conhecer pessoas legais, pessoas importantes, movi pedras, né? Aí Deus vai falar, puxa, que vida legal, hein, cara? Mas eu tô pronto pra outra, Deus. Me coloca no ciclo da roda da vida aí, vamos purificar as melecas que estão no tio Spook e me devolve porque eu vou me divertir de novo. Pô, gostei. Tá aí. Entendeu? Quer dizer, você morre com vontade. É feio falar isso, né? Morrer com vontade, mas você morre morrendo, de verdade, né? Você sente a morte, você fala, estou vivenciando a morte, que legal, cara, que sensação, meu... Você se desconectar da vida e se reconectar a Deus é algo maravilhoso. Porque você está voltando para a sua criação. E aí quando você fica perdido aqui, Blenda, você realmente fica vagando sobre a matéria, perdido completamente, e você não tem mais o que fazer, a não ser ficar na escuridão. E aí Deus, uma hora, vai olhar para você e vai falar, tá, beleza, eu preciso que você volte. Um ponto, Blenda, é que assim, tanto eu quanto muitos sensitivos ou pessoas especiais no mundo, vamos colocar assim, por quê? Porque muitas pessoas que trabalham com as técnicas que eu trabalho não fazem esse processo de reencaminhar criaturas ou mesmo não têm acesso a elas, tá? Mas eu, pelo fato de ser um clarividente, é clarividente, não é claro e evidente, é clarividente, tenho facilidades de poder ver essas criaturas e por meio das energias que eu trabalho, das técnicas e do conhecimento eu consigo encaminhar novamente. O que para Deus é um prato cheio, porque ele fala, pô, tem um ser humano fazendo o processo de intervenção divina, me devolvendo as melecas que ficaram no mundo. Porra, show! E muitos fazem isso, tá? Alguns fazem de maneira errada, outros agem de maneira certíssima e sabem fazer o processo. Então nós redirecionamos. Durante o processo de limpeza que eu faço aqui em casa, os tratamentos e tudo mais, já aconteceu de entrarem obsessores aqui, nesse quarto,
tá? Um dia a Dani vai contar tudo para vocês. Eu falei para Dani, escreve um livro sobre como é auxiliar o tio Spook no processo de tratamento, porque ela vê cada coisa que ela fica indignada. Entrou o obsessor aqui, a Dani estava redigindo os e-mails para aqueles que passam pelo tratamento e eu estava aqui fazendo os tratamentos. E o obsessor olhou para minha cara e falou, posso te pedir uma ajuda? Isso aconteceu de verdade, não é brincadeira. Eu falei, pode. O senhor pode me ajudar a voltar até Deus? Eu ri. A Dani olhou para minha cara e falou, é sério que ele falou isso para você? Eu falei, é. Ele está aqui atrás. E a Dani sente. Eu falei, é um enorme prazer. Fica sentadinho aí, quando eu terminar a limpeza você vai junto. E ele foi, tá? E é algo muito legal de você ver, é algo muito legal de você poder fazer esse processo, porque existe um respeito no mundo espiritual. Eles me reconhecem como uma pessoa capaz de fazer um processo de intervenção divina. E eu sou reconhecido por essas criaturas como uma pessoa hábil dentro desse universo, de poder trazer e levar essas criaturas. Então para eles é genial. Eles olham e falam, me ajuda. Eu ajudo, mas eu preciso que ele peça. Da mesma maneira que eu preciso que as pessoas me peçam ajuda. Porque eu não posso fazer um processo de intervenção sem que elas saibam. Tá, Brenda? Então, existem exceções a certas regras, mas a grosso modo é assim que pronuncia, como diz minha querida abuela. Tá bom? Gente, já deu aqui 50 minutitos. Tá? Eu acho que é um tempo bom para a gente poder responder. Eu tenho algumas outras 3 perguntas, mas vai ficar para o próximo Spook Respondes, tá bom? Eu agradeço de coração, é muito legal responder a todos vocês, é muito legal a gente abordar esses temas, trazer mais elucidação, trazer respostas, trazer talvez novas perguntas. Por quê? O mundo espiritual, por mais que a gente tente mapear, ele é muito complexo, ele não é fácil para a gente entender. A gente quando entra no mundo espiritual, a gente tem que ter uma mente muito clara, porque não existe um certo e errado, não existe o bem, não existe o mal. O que existe são energias. Cada tipo de energia, ela se correlaciona com uma vibração. Então tem que tomar muito cuidado com as interpretações, tá? Eu prefiro agir dessa maneira, absolutamente neutro, do que agir dessa maneira como os videntes fazem, porque a falha é enorme, tá? Muitas pessoas caíram, muitas pessoas ainda caem, muitas pessoas não sabem lidar com o mundo espiritual e vivem num mundo de ilusão. É bom a gente ter o pé no chão, conhecer várias vertentes, conhecer muitas coisas interessantes, escritores fantásticos que nos trazem pontos de vista diferentes, capazes de mostrar pra gente o que é esse universo que nos rodeia, que nos complementa, que nos auxilia e que às vezes nos atrapalha também, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa playlist vai continuar, eu acho muito legal trazer para vocês cada vez mais conhecimento, sabedoria dentro dessas perguntas e dos vídeos que eu trago a vocês. Mas lembrem-se, assistam cada vez mais os vídeos, porque muitas dessas perguntas já foram respondidas. Muitos desses questionamentos já estão no canal. E eu acho que é importante a gente assistir 1, 2, 3 vezes o vídeo para que nada passe desapercebido ou que exista falhas na interpretação dessas perguntas, né, e que gere essas perguntas, às vezes, sem nexo, tá? Eu realmente separei as perguntas que tinham mais a ver, porque tem muitos questionamentos que são absurdos, tá? E eu olho e falo, cara, não é possível que uma pessoa pensou isso, tá bom? As que eu trago para vocês são perguntas que eu considero realmente de mais valia, perguntas que têm muito a ver com o que eu falo. Outras eu acabo descartando porque são realmente... as pessoas não assistiram os vídeos, tá? Então aproveitem o canal, aproveitem enquanto ainda está no ar. Tirem o máximo de proveito, tá bom? De novo, muito obrigado a todos vocês. Lembrem-se, nós temos a lojinha casasassombradas.com.br, que tem muita coisa legal para vocês. Ajudem a gente, tá? Quando terminar o estoque das canecas, a gente vai conseguir colocar mais coisa. Por enquanto, a gente não está trazendo mais produtos porque precisamos acabar com o estoque do que tem. Então, por favor, ajudem. Se vocês querem uma caneca do Spook House, se vocês querem um universitário, uma medalhinha de São Bento, tem lá, sabe? Acho que é legal a gente poder ajudar os outros dessa maneira e faz com que a gente traga mais produtos para vocês mediante a demanda desses, tá bom?
Muito obrigado de coração a todos vocês. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o mundo espiritual e desmistificar o que existe ao nosso redor. Tá bom? Muito obrigado de coração e vejo vocês então nos próximos vídeos. E como eu sempre digo, meus queridos amigos, bons sustos a todos nós.